Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver um exemplo de aproximação linear que consta aqui no exercício 2.5 das notas de aula. Então, a gente vai determinar o plano tangente ao gráfico dessa função em um ponto dado e usar esse plano tangente para aproximar o valor da f em um determinado ponto. Então, o que acontece? A gente vai determinar primeiro o plano tangente ao gráfico da função no ponto 0, 1, 0. Então, aqui a gente tem a primeira parte do exercício. Esse ponto 0, 1, 0, ele é esse ponto aqui. 0, 1, 0, ele é o ponto de tangência. Então, nós já vimos como determinar a equação do plano tangente, e nesse exercício a gente vai usar esse plano tangente para determinar uma aproximação para o valor da f, que é o que consta aqui na definição 2.7.1. Então, se essa função tem derivadas parciais contínuas, que é o caso aqui da função f do exercício, a gente obtém primeiro, aqui nessa definição, a linearização da função no ponto dado. Então, o que ocorre? Essa linearização, quando a gente escreve toda essa expressão aqui do lado direito igual a z, o que a gente tem aqui é exatamente a equação do plano tangente. Que nós vimos anteriormente no teorema correspondente das notas de aula, lembrando que aqui x0 igual a A, y0 igual a B, x0 faz o mesmo papel que A, e y0 faz o mesmo papel que B. Aqui na definição 2.7.1 a gente está usando essa notação de ponto AB de R2. Então aqui, esse ponto de tangência, ele é o ponto x0, y0, z0, que é a mesma coisa que o ponto AB e f de AB. Então aqui a primeira coisa que a gente observa é que esse ponto 0, 1, 0, ele é o ponto de tangência, x0, y0, z0, que a gente também pode escrever como AB, e o valor correspondente para a coordenada z é o f de AB. Esse outro ponto dado no enunciado, ele corresponde ao ponto xy diferente do ponto de tangência. Então, esse aqui seria o ponto 0.1, 0.9. Esse é o ponto onde a gente vai fazer a aproximação do valor da função no ponto pelo valor que o plano tangente fornece. Então, tentem fazer esse exercício de aproximações lineares, deem um pause no vídeo, tentem fazer o exercício, e se vocês sentirem dificuldade na parte de aproximação linear, tentem fazer a equação do plano tangente primeiro e depois retornar ao vídeo. Então, a equação do plano tangente, ela tem aquela expressão que a gente viu na videoaula anterior. Z menos a coordenada z do ponto dado, de tangência, que é igual a zero, é igual a derivada parcial em relação a x no ponto de tangência dado. O ponto de tangência é esse aqui, não confundir com o ponto onde ocorre a aproximação, vezes x menos x0, e a mesma coisa aqui com a derivada parcial em relação a y, calculada no ponto de tangência, né, no ponto de R2, na projeção do ponto de tangência no plano xy, que é o ponto 0, 1. Se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que a derivada parcial em relação a x é igual a 1 e em relação a y é igual a 0. Então, o que a gente observa aqui é z menos 0 igual a 1, que multiplica x, mais essa derivada parcial em relação a y, que é 0, que multiplica y menos 1. Quando vocês isolarem a coordenada z nesta equação, vocês vão encontrar exatamente essa função.
L de xy que está na definição 2.7.1. Esse é um plano tangente com uma equação bem particular, que é z igual a x, mas, isolando o z, essa é a função L de xy, a linearização da função no ponto de tangência, que é o 0, 1, 0. E agora, a aproximação linear, que é a segunda parte do exercício, o que ela significa? Nesse ponto 0.1 e 0.9, a gente tem o valor da função nesse ponto, que poderia ser obtido substituindo esse ponto na própria expressão para f. O que a gente vai fazer é, a gente vai substituir esse ponto 0.1, 0.9 no plano tangente e vai obter essa aproximação para o valor real da função do ponto. Então, é uma aproximação, por isso que a gente está usando esse símbolo de aproximação e não uma igualdade. Então, o que a gente vai colocar aqui é a substituição nessa expressão das coordenadas 0.1 e 0.9. Então, quando x é igual a 0.1, a gente tem essa aproximação para o valor da função. F é aproximadamente 0,1. E, reforçando o que significa a aproximação linear, o valor real da função no ponto 0,1 e 0,9, ou seja, o valor que a gente de fato obtém no gráfico da função no ponto 0,1, 0,9, é o que a gente obteria substituindo esse ponto diretamente na função f, e não no plano tangente. E o que a gente obtém fazendo essa conta, vocês poderiam verificar com a calculadora, é 0,0988020. Então, vocês podem ver que o valor da aproximação linear está de fato próximo, realmente tem uma pequena distância para o valor real da função no ponto dado. Então, esse é um exemplo, por assim dizer, mais didático, um exemplo em que a gente conseguia encontrar o valor da f nesse ponto, usando uma calculadora, e nós usamos a aproximação linear para ilustrar qual é a ideia desse conceito. Mas aqui a gente lembra, né, que em algumas situações, por exemplo, aquela da sensação térmica, temperatura e velocidade do vento das notas de aula, em algumas situações a gente não conhece totalmente essa função f. Então, você pode usar essas aproximações lineares em situações onde a função ela de fato não é conhecida. Porque você obter uma aproximação por um valor que você já conhece é uma coisa que não faz tanto sentido. Mas em algumas situações, você não conhece totalmente a função f, portanto, você não consegue calcular o valor da f em um ponto qualquer. O que você consegue fazer é uma aproximação, uma sequência de aproximações para obter o valor, uma aproximação para o valor desejado.